Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Então hoje nós vamos continuar a nossa série falando sobre Jó. Nós frisamos claramente sobre os espíritos atormentadores, espíritos que atormentam eleitos, espíritos demoníacos que atormentam salvos e espíritos que atormentam os perdidos. Nós frisamos nas programações passadas, Jó foi atormentado por um espírito demoníaco, Satanás. Saul também foi atormentado por um espírito demoníaco e Acabe também. Ambos nós temos Jó para o aperfeiçoamento do seu espírito, Saul para Deus salvá-lo e Acabe para tombar em Ramot Gileade, ou seja, para morrer. Demônios que atormentam eleitos, salvos e perdidos. Agora frisamos claramente que no eleito ele não pode tocar na sua alma, porque a alma do eleito é de Deus. Foi esse limite que Deus deu a Satanás. Então toca no seu corpo. Na segunda investida, quando Deus conversou com Satanás, então Deus liberou Satanás para tocar em Jó no seu corpo, mas não toca na sua alma, porque sua alma é minha. Então eu quero fazer a leitura, eu quero ler com vocês aqui em Jó, capítulo 3, versículos 24 e 25, para fixarmos a nossa base hoje. Então diz assim: porque em lugar da minha comida veio o meu suspiro, e os meus rugidos se derramam como as águas, porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo que eu temia me sobreveio. Então veja só, eu quero começar esta programação fazendo estas perguntas aqui que eu tenho anotada. Veja só, por que coisas ruins sucedem a pessoas boas? Porque injustiças acontecem com justos? Essas são perguntas que as pessoas me fazem. E a gente vê Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal, mas mesmo assim teve que ser corrigido por Deus para o aperfeiçoamento do seu espírito, porque Deus corrige e disciplina todo aquele que ama. Todo aquele que está sendo disciplinado por Deus e corrigido, ele deve aceitar a correção, porque quando somos filhos, todo filho aceita a correção, porque sabe que é o melhor para ele. Aquele que não aceita a correção é bastardo ou ilegítimo. Aí as pessoas perguntam por que acontece tantas coisas ruins, e principalmente a pessoas boas. Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Observe. Existe a justiça perante a lei e existe a justiça perante Cristo. Quando a justiça perante Cristo está operando em nossas vidas, é para o aperfeiçoamento do nosso espírito. Nós temos um homem que, apesar de ser íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal, teve que ser corrigido, porque nele havia muitos temores. E aqui nós tivemos a leitura, nós lemos, Jó diz, aquilo que eu temia me sobreveio. O temor, ela atrai as coisas. Por isso que a Bíblia fala mais de 600 vezes sobre temer ao Senhor. Por quê? Porque isso vai atrair o Senhor para as nossas vidas. Então aquilo que eu temo, eu atraio para mim.
Então, eu devo temer a quem? A Deus, para que eu venha atraí-lo para a minha vida. Mas vamos aqui. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal, mas que Deus precisava extrair dele o melhor. Mas esse homem, ele não tinha a paz que excede todo entendimento. Este homem, ele vivia com medo da doença, da morte e da pobreza. E uma das coisas que este homem não entendia era sobre a ressurreição. E Deus queria extrair dele a maior visão que uma pessoa já teve. Observe. Ele olhava para uma árvore, via aquela árvore ser cortada, mas ao cheiro das águas, esta árvore brotava novamente. Mas ele não entendia quando o homem descia a cova e ali, para onde ele iria? Deus queria extrair a maior visão dele do Redentor. Porque quando o homem tem a visão do Redentor em sua vida e conhece Deus não de ouvir falar, mas vendo ele, porque Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Observe. Quando o homem tem a visão do Redentor e ele tem essa experiência com o Redentor, embora Jó não conheceu a redenção, ele somente a viu através de visão. E hoje Deus proveu coisas melhores para nós, trazendo a redenção de forma clara e efetuando aquele plano através do seu Filho. Observe. Mas quando o homem tem a visão do Redentor e ele conhece o Redentor e ele tem experiência com o Redentor, observe, esse homem não tem mais medo da morte. Por quê? Jó disse, quando ele teve a visão do Redentor, que Deus apareceu a ele um redemoinho e mostrou a visão do Redentor para ele, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ainda que os vermes da terra comam esta carne, este meu corpo, eu verei a Deus. Ele não estava mais preocupado se a morte viria, poderia ela vir. Ele não estava mais preocupado em ser curado ou se ia morrer. Ele sabia, estava convicto que veria a Deus. Então, esta era a convicção do homem. E esta convicção Deus queria extrair dele, do Redentor, quando mostrou para ele a maior visão. Deus proveu coisas melhores para nós. Nos deu o Redentor. Aí é que nós devemos carregar a convicção de um Redentor que vive, se levantou sobre a terra. Essa convicção nós já carregamos. Ele se levantou sobre a terra e vive eternamente. A morte já não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Mas vamos aqui. Vamos ver assim, um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Esse homem perde todos os seus bens, 500 juntas de boi, 500 jumentas, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 10 filhos de uma vez, e padece com doenças infernais. Observe. Não há um homem na terra, exceto Cristo, que sofreu tanto sofrimento como Jó. Observe. Eu consegui listar aqui alguns dos seus sofrimentos que Jó passou na carne. Observe. Eu vou citar para vocês aqui para compreendermos. Veja. Jó sentia coceiras no corpo, Jó, capítulo 2, versículo 7. Dificuldade para comer, Jó, capítulo 3, versículo 24. Buracos abertos e vermes no corpo, Jó, capítulo 7, versículo 5. Dificuldade para respirar, Jó, capítulo 7, versículo 5. Jó, capítulo 9, versículo 18. Escurecimento da visão, Jó, capítulo 16, versículo 16. Mau hálito,
Jó capítulo 19, versículo 17. Perda de peso, Jó capítulo 19, versículo 20. Constante febre alta, Jó capítulo 30, versículo 20. Observe o que este homem sofreu. Você pode observar os versículos que você vai ver. Mas Deus levou este homem à condição mais baixa, a condição de sofrimento. Liberou Satanás para tocá-lo, para lhe aperfeiçoar, para arrancar dele os temores, para arrancar dele o medo da morte, medo da doença e medo da pobreza. Tem muita gente que está com medo destas três coisas. Agora observe, levou ele a essa condição para dar a ele uma visão de um Redentor que vive. Mas aí Deus mostrou para ele o Redentor e mostrou que o Redentor sofreu muito mais do que ele, desde o jardim do Getsemane até ele dizer assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Deus abriu a visão para Jó, mostrou para ele um homem suando sangue no jardim do Getsemane e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Veja só, um homem só consegue suar sangue por duas coisas: ou por um sofrimento muito grande, ou por um amor muito grande. Ninguém sofreu mais do que Cristo e amou mais do que Ele. Por quem? Por causa de mim e de você. Por causa de nós. Observe. Viu aquele homem ser preso, ser traído, ser preso, traído pelo seu amigo íntimo que andava com ele. Viu aquele homem ser chicoteado com azorrague, como se fosse um arado passando na terra. Quando você passa um arado na terra, fica aquele risco, chamado de sulcos. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo ficou como se fosse um arado passado na terra. Passa aquele risco, regando os sulcos e aplanando as leivas. Você cobre aquele risco, mas descobre outro risco quando o arado passa na terra. Então aqueles azorragues com lâminas na sua ponta deixou o corpo dele como se fosse um arado na terra, em carne viva. Agora observe, viu aquele homem carregar a cruz, receber uma coroa de espinho, viu aquele homem ser zombado, viu aquele homem passar sede, viu aquele homem com dificuldade de respirar, viu aquele homem dizer assim: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Porque Deus só desampara pessoas que estão em pecado. Aquele corpo estava recheado de pecado, porque o meu pecado e o seu estava sobre ele, e Deus o abandonou. Profeta desta era, William Branham diz: Deus abandona pecadores, corpos cheios de pecado, Deus não está lá. E aquele corpo estava cheio do meu pecado e do seu. Viu aquele homem cair, morrer, ir ao túmulo, mas viu aquele homem ressurgir no terceiro dia. E aí ele bradou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Pode agora os vermes comer a minha carne, pode vir o que quiser, eu verei a Deus. Então Deus queria arrancar dele esses temores, esta falta de paz, este medo. Jó diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Veio sobre mim aquilo que eu temia. Observe. Então vamos lá. Eu quero me deter aqui mais um pouco para vocês compreenderem. Sim, veja. Jó não era um homem nem comprado e nem selado. E nós somos. Nós fomos comprados e selados pelo Espírito Santo.
Fomos comprados lá no Calvário e selados pelo Espírito Santo. Nós deveríamos suportar toda e qualquer aflição que viesse sobre nós. Mas uma notícia boa eu te dou: ninguém mais sofrerá o que Jó sofreu. Por quê? Porque Jó não tinha um substituto. Ele não conheceu o substituto que tomaria aquelas dores no seu lugar. E hoje nós conhecemos o substituto. Deus levou ele àquela condição, um homem só, aquela condição triste, para mostrar a ele a visão e a revelação do substituto que viria para tomar o castigo sobre nós, para tomar as nossas dores, para tomar o nosso pecado. Veja, o que é que Jó tinha mais? Jó não sabia o que era ter um mediador, e nós sabemos. Jó não sabia o que era ter um mediador, aquele que ficava entre Deus e o homem. Até que Jó disse assim: eu queria encontrar alguém que fosse um intermediário, uma pessoa que levasse as minhas queixas para Deus. Justamente era isto que Deus queria extrair dele, a visão desse Redentor que iria levar as nossas queixas diante de Deus, que seria o mediador entre Deus e o homem. Deixa eu abrir aqui só um parênteses para você entender. Existe uma diferença entre mediador e intercessor, para que você compreenda. Mediação foi o que Cristo fez na cruz do Calvário, quando ele ficou entre Deus e os homens, ficou entre eu e Deus, para resolver uma pendência. Que pendência era esta? A culpa, o pecado que estava sobre mim. Então ele levou os meus pecados. Ele foi quem resolveu esta pendência. Sabendo que eu estaria aqui na terra e que eu iria passar grandes problemas aqui, ele vive para interceder por mim agora. Mediação foi o que ele fez lá no Calvário. Intercessão é o que ele está fazendo agora. Existe sangue no propiciatório e a intercessão está aqui hoje. E ele está rogando por mim para que a minha fé não desfaleça. Então veja só. Jó queria encontrar este mediador. Ele queria encontrar um homem que falasse com Deus ao seu respeito. Leia Jó capítulo 16, versículo 21. Eu queria encontrar alguém que falasse com Deus ao meu respeito. E hoje nós temos este Senhor Jesus Cristo, que vive sempre para interceder por nós. Só questão de manifestações de Deus. O Espírito Santo intercede por nós, é o próprio Deus. Então veja só, não quero entrar nesse mérito, mas vamos aqui. Nesta época de Jó, não havia sacerdote. Jó era o sacerdote da família. Ele acordava de madrugada e intercedia pelos seus filhos e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Mas Jó, ele queria encontrar alguém, ele queria encontrar um sacerdote. Alguém que levasse as suas queixas, alguém que ficasse entre ele e Deus. Jó nunca teve um fiador, ele também queria encontrar um fiador. Você vai ver lá em Jó capítulo 17, versículo 3, diz que ele queria conhecer alguém que pagasse o preço. Alguém que pagasse o preço no presente, no passado, no presente e no futuro. Eu queria encontrar um fiador. Eu queria conhecer alguém que pagasse o preço. Jó, eu queria encontrar alguém que assumisse a condição de miséria, doença e derrota, para que carregasse os fardos da humanidade. Eu queria encontrar alguém que carregasse os meus fardos. Jó queria encontrar alguém que pagasse a dívida do pecado, alguém que rasgasse a cédula da dívida, alguém que viesse e cancelasse o pecado e tomasse para si aquela dívida e fizesse um novo contrato conosco. E o que foi que Cristo fez?
Deus deu a Jó só a visão do Redentor, mas quando Cristo veio foi a concretização daquela visão. Jesus cancelou o contrato da dívida e fez um novo contrato conosco, se tornando o fiador da nova aliança, como diz Hebreus capítulo 7, versículo 22. Observe. Diz a Bíblia que Jesus Cristo é o fiador da nova aliança. Ou seja, a velha aliança, a lei, nos levaria para a condenação, porque nós não seríamos capazes de cumprir toda a lei. Jesus veio, cumpriu toda a lei, cancelou o contrato, rasgou a célula da dívida, rasgou a promissória do pecado, rasgou e fez um novo contrato conosco, sendo ele o fiador da nova aliança. Ou seja, se vocês não têm condições de pagar, eu pago. Eu rasguei a velha cédula, agora eu faço um novo contrato sendo o vosso fiador, porque todos nós sabemos o que é um fiador. É aquele que paga a dívida no lugar do devedor se ele não tiver condições de pagar, porque ele se fez como fiador. Por isso que a Bíblia diz: não te faças por fiador de ninguém, para que não entres em enrolada, para que não entres em dívida. Mas Jesus foi e tomou e disse: eu serei o fiador e pagarei toda a dívida. Não é o que eu faço que conta. Ora, quando o ser humano pratica obras, ele jamais recebe algo de Deus. Tem alguém que fez por mim e faz por mim. Eu só tenho que ser grato e amar esse Deus que fez tudo por mim. Então vamos seguir em frente, que meu tempo está acabando. Ou seja, veja só, Jó queria encontrar um substituto. Jó queria encontrar um sumo sacerdote. Jó queria encontrar um mediador. Jó queria encontrar um fiador. E aí Deus mandou esta representação para ele em Eliú, aquele que veio lá do Oriente para conversar com Jó, como uma representação de Cristo, que levaria as suas queixas diante de Deus. Isto é maravilhoso. Aquilo foi só uma representação, mas hoje nós tivemos o real, aquele que fica entre Deus e nós para resolver qualquer pendência. Lá no Calvário ele resolveu a pendência do pecado e fazendo um novo contrato conosco, a qual ele é o fiador da nova aliança. Então Deus queria arrancar os temores deste homem, porque este homem tinha medo, e Deus queria arrancar todos os temores dele, extrair dele o melhor. E quando estiver sendo provado, saiba que Deus vai extrair de ti o melhor. É para te trazer mais próximo dele. Como Jó chegou ao final e disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podes ser frustrado. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos que Deus tem em tua vida, Ele vai cumprir, porque seus planos não podem ser frustrados. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco até o final desta programação. Que Deus te abençoe grandemente. Foi um prazer estar com você nesta programação de fé. Eu creio, estou convicto que você foi abençoado através desta reflexão. Até a próxima programação, se assim o Criador nos permitir. Um forte abraço